Salve Maria, caríssimos! Dando continuidade então aos vídeos sobre as Sagradas Escrituras, hoje falaremos um pouquinho agora sobre a Vulgata de São Jerônimo. A Vulgata e São Jerônimo. A Vulgata é a tradição latina da Bíblia que por séculos serviu e serve como texto oficial da Igreja Católica. Por volta do ano 382, o Papa São Damaso confiou a São Jerônimo a monumental tarefa de revisar a versão latina das Escrituras. São Jerônimo não era um tradutor comum, não era um qualquer. Ele era um linguista extraordinariamente capacitado, ele era fluente em latim, no latim inclusive no latim clássico, no latim ciceroniano, em grego, em hebraico, e também ele tinha conhecimento de aramaico e de siríaco também. São Jerônimo realizou esse trabalho entre os anos 390 e 405. 382, ele fez a primeira revisão, a revisão dos Evangelhos, e depois ele trabalhou mais alguns anos, até o ano 405, para toda a Bíblia. Então, vamos falar agora um pouquinho das particularidades dessa revisão e ou tradução de São Jerônimo. Ele revisou um texto que era chamado de Vetus Latina. O que era Vetus Latina? Na verdade, a Vetus Latina já era uma tradução em latim, que o Papa São Damaso já tinha visto que tinha alguns defeitos, algumas traduções que poderiam ser melhoradas. Mas apesar disso, já estava sendo usada na liturgia romana naquela época. Como todos sabem, a liturgia romana, primeiramente, ela era rezada em grego, que era a língua franca do Império Romano, e passou-se com os séculos a ser rezada em latim. E até hoje a língua oficial da Igreja Romana é o latim. Então, São Jerônimo, primeiramente, fez uma revisão da Vetus Vulgata, latina. Desculpem, às vezes eu causar um pouquinho de confusão de usar o termo Vetus Vulgata. Eu deveria ter evitado, mas me fugiu, porque o que acontece? Vulgata, o que quer dizer Vulgata? Quer dizer a edição vulgarizada, a edição que é de uso comum. Então, a edição de uso comum, na época, era a chamada, aquela que a gente chama hoje de Vetus. Ela, por exemplo, Santo Agostinho, ele chamava de Ítala, então era a tradução em latim. Mas hoje em dia, quando nós nos referimos à Vulgata, simplesmente, simpliciter, como a gente está se referindo à versão latina revisada por São Jerônimo e dada a autoridade pela Igreja. Então, os Evangelhos, São Jerônimo revisou da Vetus Latina, do ano 382 a 384, e os demais livros do Novo Testamento entre 386 e 389. São Jerônimo, ele fez uma tradução direta do hebraico, ele tinha total domínio do hebraico, do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos e sapienciais e alguns livros proféticos também, até o ano 405. No Saltério há uma particularidade, que São Jerônimo ele fez, digamos, 3 versões do Saltério. A Vetus Latina, o Saltério é um livro de grande importância para a Igreja, como foi um livro de grande importância para o culto do Templo de Jerusalém. Os Salmos era o livro que era usado durante os sacrifícios, e por isso ele foi o livro que a Igreja sempre usou para realizar o único sacrifício que a Igreja realiza, que é a missa. Então, consta que havia já uma versão, a Vetus Latina, que era uma versão da Septuaginta. Num outro vídeo nós vamos falar o que é a Septuaginta, mas por hora podemos citar que era a versão grega do Antigo Testamento, e aqui eu estou falando dos Salmos, a versão grega dos Salmos mais disseminada, é a versão que, por exemplo, a maioria das citações do Novo Testamento utiliza. Então, São Jerônimo, ele revisou, provavelmente por volta de 384,
essa versão. Alguns autores modernos falam até que não houve essa versão, que essa versão ela veio direto da Vetus Latina. Mas o que nós temos? Nós temos o Saltério Romano, que temos muitos manuscritos, foi usado na liturgia romana e era usado até na Basílica Vaticana, até anterior ao Concílio Vaticano II, para salmodia. E o Saltério Romano, junto com outros textos da Vetus Vulgata, são os textos utilizados na missa para os cantos, não para a leitura e para o evangelho, para a epístola, né? Para a profecia, quando há profecia, por exemplo, as missas da Quaresma, que há 3, 4 leituras, a profecia, o apóstolo, a epístola e o evangelho. Ele já é retirado direto da Vulgata. Depois, ele fez uma nova versão, a versão chamada Saltério Galicano, entre 389 e 392, ao qual ele usou uma versão crítica, e já naquela época já existiam versões críticas, da Septuaginta. E, por fim, São Jerônimo traduziu direto do hebraico para o latim o Saltério, que é o Saltério hebraico, que foi feito de 392 até 405. Em relação à Vulgata, o que a gente pode falar dela? Que a autoridade da Vulgata ela é extraordinária. É um documento que vem junto com a Vulgata, na edição clementina, o prefácio. Ele não tem uma autoridade magisterial, porque ele é um prefácio aos leitores, mas ele vem junto, então ele tem uma autoridade papal, né? Então ele fala o seguinte: a autoridade desta edição antiga e vulgata, uma tradução que a gente poderia usar talvez, antiga e vulgarizada, ou antiga e totalmente conhecida na cristandade, nos meios católicos, sempre foi tão grande e a sua excelência tão notável que não poderia ser questionada. Então, repetindo, a autoridade desta edição antiga e vulgata sempre foi tão grande e sua excelência tão notável que não poderia ser questionada. Por quê? Porque São Jerônimo ele teve acesso a manuscritos muito mais antigos e próximos dos originais que a gente possui hoje. O prefácio mesmo da Vulgata Clementina, ele fala isso daí, nossos antecessores, e aí ele se refere a São Jerônimo, e alguns livros aos quais São Jerônimo ele não chegou a revisar, que são poucos, eles tiveram acesso a cópias melhores e mais corrigidas dos livros do que aquelas que nos chegaram. Isso daí quem fala é o prefácio da Bíblia de 1592, do século XVI. Imagina do século XX, então, que passamos por várias guerras, destruições, as duas grandes guerras, por exemplo, que foram altamente destrutivas, né? Seja pelas bombas, seja por questões anti-igreja, né? E o Concílio de Trento, ele declarou solenemente a autenticidade da Vulgata, estabelecendo que aquela versão vulgata, aquela versão vulgarizada, aquela versão latina que a igreja sempre usou, deve ser considerada autêntica nas lições públicas, ou seja, nas leituras públicas, nas disputas teológicas, nas pregações e nas explicações. A igreja romana adotou Vulgata como uma versão padrão para a liturgia e para os estudos teológicos por boas razões, porque foi traduzida por um santo doutor da igreja. São Jerônimo é um dos doutores da igreja e mais antigos e mais sábios. Baseou-se em manuscritos muito antigos e confiáveis, né? São Jerônimo ele usou o melhor que ele tinha na época. Isso foi no século IV, início do século V. Então, quer dizer, já bastante séculos antes do que a gente tem hoje, dos manuscritos que a gente tem hoje. Foi a versão preservada e utilizada pela Igreja por séculos, tanto nas suas discussões teológicas, quanto nas suas discussões, quanto na sua liturgia. E serviu também como base para inúmeros comentários dos santos padres. Então, a gente acha os padres latinos, todos eles, é claro que eles às vezes citam variantes
variantes e citam também a Vulgata Latina, que eu falei, a antiga edição vulgarizada, que é a Vetus Latina. Mas, normalmente, todos os santos padres latinos, eles usam a Vulgata de São Jerônimo. Essa versão latina não apenas preservou o texto sagrado, mas também contribuiu para formar a própria linguagem teológica da Igreja. Os termos latinos da Vulgata tornaram-se parte integral do vocabulário doutrinal católico. A Vulgata representa, portanto, não só uma tradução, mas um verdadeiro tesouro da tradição católica, um elo vital entre os textos originais e a fé viva da Igreja através dos séculos, principalmente através dos séculos ao qual a Igreja foi a mestra das nações. E, lamentavelmente, hoje em dia, as nações, elas rompem o jugo de Deus. Elas não querem mais se submeter à Igreja, não querem mais que Cristo reine. Então, essa é a história resumida da Vulgata, e depois nós voltaremos a falar mais um pouco sobre isso. Por hoje, fiquemos aqui. Salve Maria!